Você acha que existe um preconceito, vamos chamar de preconceito, mas um preconceito das instituições de ensino de usar o termo Black Friday hoje em dia? Ou isso já é usado amplamente e já é normalizado, Denise, você que está aí dentro da instituição? Essa pergunta vale R$1 milhão. É único. Veja, eu entendo que é posicionamento de marca, certo? A Martinha estava falando, a gente vendeu muito curso online e agora as pessoas estão voltando a comprar cursos presenciais, né? É a condição do ser humano, né? A gente estava lá recluso, tinham pessoas com tempo, aquele tempo que era da academia, o tempo que era o deslocamento, né? Um tempo que era ocioso, passou a ser ocioso e todo mundo um pouco surtando, né? Em casa, porque estava preso, né? Tinha que ocupar a cabeça. Então, é natural que essa corrente de fluxo entre. A minha opinião pessoal é que, por via das dúvidas, seja você de um posicionamento premium ou de um posicionamento mais pop, você deve fazer. Porque um curso de graduação, ele não é uma compra rápida, né? Você tem no pipeline lá, você vê gente que acessou 3 anos atrás a primeira vez, né? Você vê gente que entrou no funil há muito tempo. Então, essa decisão de fazer aquisição, ela é longa, ela não é do dia para a noite, né? Obviamente, vai ter uma variação pelo tipo de curso, né? Estou falando de um EAD, estou falando de um presencial, estou falando de uma pós-graduação, ou um curso de extensão, um curso curto, uma certificação. Isso tem uma variável, mas no padrão, as pessoas levam um tempo para decidir. Por quê? Porque é um compromisso, além de preço, é um compromisso do seu tempo, né? E da regra que você vai ter que cumprir ali, porque uma IES, você enquanto consumidor, você não só adquire o produto, bota na sacola e leva para casa, né? Você tem que ter uma dedicação de tempo. Então, a lógica da neurociência transforma que essa compra não seja impulsiva, né? Inclusive porque no processo de compra, esse consumidor tem uma série de influenciadores, o chefe, o pai, a mãe, né? Os amigos, né? Você tem influenciadores que vão ali dizendo, talvez você devesse fazer um curso tal, ou essa instituição é melhor, né? Então você não decide assim, sextou, vou comprar uma graduação. Não é assim. Agora, por Você pode outro... até esperar, né, que aquilo aconteça, né? Você Exato. tem aquilo e você aguarda para ver o que vai acontecer, né? Será que a instituição que eu estou de olho, ela vai lançar alguma coisa no mercado ou não, né? Isso. Na expectativa. E você pode já ter decidido comprar naquela marca. O que pode ser a Black Friday, seja você uma instituição tradicional ou uma instituição que é mais, talvez até nativo digital, né? Como a gente tem instituições que já são nativo digital, e versus instituições que são ultra tradicionais, né? Que nasceram lá na década de 50 e que podem ter uma resistência, de fato, a usar a lógica da Black Friday. Mas existem formas de usar também, né? Porque isso pode ser um gatilho de disparo de venda, né? O ciclo é longo e pode ser que uma Black Friday seja um gatilho e você pode construir isso, inclusive, numa lógica já associada às ferramentas que você tem de automação, as ferramentas que você tem de inteligência artificial, para entender esse comportamento aí do seu lead, né, ou do seu inscrito. E existe também a forma de fazer a depender da etapa que a pessoa esteja no funil, né? Então, eu posso ter um lead que eu vou converter para inscrito e eu não necessariamente preciso dar um preço diferenciado ao longo do curso. Eu posso fazer uma Black Friday que tenha um compromisso menor, porque um compromisso de fazer uma inscrição é um compromisso menor do que um compromisso de contratar o curso, embora as inscrições hoje, boa parte delas sejam gratuitas, né?
Sim. Mas se eu falo de uma medicina, que seria um curso mais premium, você pode usar esse recurso, né? Não é impossível. Eu acho que já houve mais resistência, sendo mais objetiva aí na sua pergunta. Eu acho que hoje em dia a própria atuação no mercado, o próprio entendimento dos métodos e técnicas, né? A própria abertura que o mercado tem hoje de capital, né? Você tem muitas IEs, muitos players que têm capital aberto e que, obviamente, vão se valer com menos resistência dessas técnicas de mercado, ele faz com que a fluidez de mercado ela aconteça com mais tranquilidade, né? Porque, de fato, era um desafio no passado, uma IES que não se posiciona por preço, né? Um IES que se posiciona por qualidade em serviço, né? Ou qualidade de ensino, ela ceder a um apelo de preço tão forte, tão inconstante, né? Tão boom, né? Mas eu creio que hoje já existe o entendimento de que é apenas um método, né? É apenas uma técnica de vender. Obviamente que quanto mais volume de aluno eu tenho, esse método ele pode ser mais eficaz, né? Quanto mais agressivo em termos de preço, ticket médio for, isso vai ser mais benéfico, né? Até porque pela segmentação, né? Pela clusterização do mercado, você tem gente que vai decidir pelo preço e tem gente que vai decidir pela qualidade, pela localização, o que quer que seja.